Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, vamos ler aqui no Salmo 126. Salmo 126. Parece que o culto das mulheres foi muito jóia, viu? Foi muito legal. Parabéns aí pelas mulheres, foi muito legal. E é gostoso a gente estar juntos, né? Isso é agradável a Deus, como é bom e consome que os irmãos estejam juntos em união. Então isso é muito bom, tá bom? Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham, amém ou não? Amém. Você já viveu isso? Estávamos como os que sonham. Depois que a gente passa por um aperto, misericórdia, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. E agora a gente diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Fazem-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, com as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. E aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os resultados. Vamos orar. Pai, é com muito temor que nós estamos diante da Tua Palavra. E eu quero pedir graça, Senhor, na meditação, da minha unção, meus lábios, minha mente, Senhor, eu quero ser um canal de bênção para este povo, Senhor. Usa, Senhor, que esta manhã tenha valido a pena vir para prestar culto ao Teu nome, mas também que a Tua Palavra possa trazer respostas, que possa trazer, ó Pai, desafios, que possa trazer, ó Pai, direção, porque cremos no Teu poder, na Tua graça, e na Tua presença sempre tem milagres. Te louvamos, ó Pai, assim nos rendemos diante de Ti. Usa a minha vida, perdoa os meus pecados, ó Pai, santifica-me. Eu quero ser um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Esse é um texto bonito, né? Uma leitura muito gostosa, uma leitura que eu quero dividir em duas partes. A primeira parte é um testemunho que o salmista está dando diante de tudo aquilo que eles haviam passado. E o segundo são desafios que ele coloca para o povo que estava lendo. Isso aqui eram cânticos, poemas, isso aqui era lido no meio da congregação. E ele faz uma declaração tremenda: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Eu acho que cada um de nós já passamos por experiências de dizer: meu Deus, parece um sonho isso. Coisas que a gente almeja, parece que é impossível e parece que é um sonho. Às vezes uma cura, uma libertação, é tanta palavra contrária e a gente crendo, de repente, parece um sonho. Acho que esse é um salmo que a gente deve cultivar muito na nossa mente e coração. E ele disse: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os vizinhos, entre a família: grandes coisas fez o Senhor a estes. Agora ele diz: não, grandes coisas fez o Senhor por nós. Esse é o testemunho do que eles estavam vivendo, que não dava para ficar guardado. Olha, quando a palavra de Deus chama a gente de testemunha, e vós sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que o Senhor está dizendo: olha, tem coisas que não dá para ser guardada, que não dá para você guardar só para você.
Você precisa contar. Tem um salmo que diz que aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vivemos, nós contaremos à próxima geração. A gente precisa contar para os filhos, contar para os amigos, o que Jesus tem feito na nossa vida, o que Deus representa para nós. Eu acho que não é justo a gente viver milagres e não compartilhar o nosso segredo. Isso é Jesus. Então somos testemunhas. E o salmista aqui está compartilhando. Mas depois ele faz alguns desafios. No versículo 5 diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, essa frase agora, voltará sem dúvida alguma. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, e trazendo consigo os seus molhos, quer dizer, tem resultados. Então, baseado nisso aqui, eu estava compartilhando essa semana na live. Lembrando, nós temos a live, viu? 18 horas, 18h10, 18h12, 18h13, mas entra, tá bom? Então, temos a live lá no canal da Cristo é Resposta, esteja conosco. E lembrando que tem na TV, no canal da Santa Cecília, de segunda a sexta, às 11 horas da manhã, nós temos os nossos cultos lá, você pode assistir. Alguns vêm falar comigo, nossa, eu descobri, né? Então, você descobriu porque a gente não falou, então eu vou falar para você saber, tá bom? Então tem na TV Santa Cecília, às 11 horas de segunda a sexta, os nossos cultos lá de celebração, em nome de Jesus. Porque nós não podemos simplesmente guardar, ficar aqui dentro. Me lembro quando nós não tínhamos programa de televisão, e lá na Conselheiro, e era perto da hora do culto, chegava aquela turma, e era um ônibus, o pessoal chegando, tal, e entrava. Aí ficava aquele tranquilo, o bairro ficava tranquilo. 2, 3 horas depois, saía aquela multidão, aí criança, tal. Um dia eu tive uma reunião na prefeitura, e o secretário da época, nós começamos a reunião, de repente ele falou assim, para um pouquinho, deixa eu falar. Ele empurrou o que ele tinha na frente, me diz uma coisa, o que acontece lá dentro? Porque eu moro ali perto, eu fico olhando, perto daquele horário que vai começar a reunião de vocês, é gente, é ônibus, é carro, é todo mundo. Depois de 2, 3 horas, sai todo mundo feliz. O que é que acontece lá dentro? Eu falei, só tem uma maneira, você tem que ir lá ver. Só existe uma maneira. Hoje, graças a Deus, a televisão nos ajuda, a internet, a mostrar o que acontece aqui dentro. Então, o que nós ouvimos, o que nós recebemos, precisa ser contado, meu irmão. Tem muita gente aflita que está procurando uma saída, e às vezes pega caminhos errados, e aí a gente critica, olha, o cara foi para isso, foi para aquilo. Não, ele não sabia outro caminho, foi para as drogas, foi para a bebida, foi para uma outra religião, se afundou. Então nós temos um desafio, de sermos testemunhas. Vai ter o evangelismo agora de finados, vamos lá, distribuir um folheto, falar do amor de Deus, orar com as pessoas. Durante a semana, fale do amor de Deus, tenha sempre folhetos, mas não deixe de compartilhar o que Jesus tem feito na sua vida. Amém? Fala para quem está do seu lado, você é um milagre. E precisa ser contado, fala, precisa ser contado. Você é um milagre e precisa ser contado. Queridos, eu queria dar 3 desafios que eu encontro nesse texto. O primeiro deles, baseado aqui no versículo 5 e 6, o que semeia com lágrimas, cegarão com alegria, e o que leva a preciosa semente andando e chorando. E lá em Lucas capítulo 8, Jesus disse, a semente é a palavra de Deus. Vamos falar juntos? A semente é a palavra de Deus. Vamos falar com mais gosto? Vai lá, 1, 2, 3.
A semente é a palavra de Deus. Jesus faz ele conta uma parábola do semeador e fala que o semeador lançou uma semente, uma caiu no caminho, outra caiu nas rochas, assim por diante. E depois ele define isso com os discípulos. A semente é a palavra de Deus. Agora então, pegando essa visão aqui diz assim, olha, aquele que leva a preciosa semente, a palavra, aquele que leva a palavra na sua vida, no seu coração, aquele que leva, aquele que crê, aquele que se envolve, vai viver momentos especiais, vai viver milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Então a frase que eu quero deixar para você é a seguinte: nunca deixe de semear a palavra. Vamos falar juntos? Nunca deixe de semear a palavra. Mas não é simplesmente semear, mas é viver, é a palavra que a gente vive, que a gente precisa semear na nossa própria vida, no nosso próprio caminho, que a gente precisa trazer à memória aquilo que dá esperança e lançar no nosso caminho a palavra. Quando você acorda de manhã, você já diz, este é o dia que o Senhor fez. Você está citando um versículo bíblico e essa palavra, ela já entra no teu caminho, no seu dia. Quando a palavra de Deus diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você está lançando a palavra no teu caminho. Quando você lança a palavra sobre a sua família, sobre os seus filhos, quando você vive esta palavra, o salmista está dizendo, olha, aquele que leva a palavra, aquele que semeia a palavra, aquele que lança a palavra, vai viver um tempo de alegria, vai viver um tempo de grandes colheitas. Meu irmão, nós encaramos todos os dias desafios, e nós não sabemos o que será daqui 5 minutos, daqui 1 hora. A gente faz planos, depois do culto eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e depois eu vou almoçar, e depois eu vou, à noite estou aqui na escola, no culto da noite. Eu faço planos, mas é isso que vai acontecer de fato? Não sei. Então eu preciso ter a palavra muito forte no meu coração, para que quem vai dar a última palavra na nossa vida é o Senhor. Amém? É muito sério isso, meu irmão, porque muitas vezes nós estamos reclamando de situações que nós escolhemos, de caminhos que nós escolhemos. E aí a gente diz, por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Muitas vezes nós escolhemos fazer, eu não vou na igreja, eu não vou fazer isso, eu não vou, quer dizer, eu vou decidindo. E as minhas decisões vão ter resultados. As minhas escolhas. Não falo mais com esse irmão, não falo mais com aquela irmã. Tem pessoas que se aborrecem com a igreja e se afastam do evangelho. Veja bem, você se aborreceu com a igreja, muda de igreja, meu irmão. Mas ame a Jesus. Mas não, pessoa, eu não quero mais saber de religião, não quero saber de igreja, porque me decepcionei. Você se decepcionou com pessoas, mas não com Deus. São escolhas. E aí, meu irmão, a gente vai plantando coisas erradas, que vai dar errado. Tem gente que planta rancor, tem gente que planta complexos, tem gente que tem mania de perseguição. Você viu? Passou, nem me cumprimentou. Mas você não te cumprimentou, cumprimenta você. Você viu? Quando eu cheguei, parou de falar. Nossa, eu passei por uma experiência tremenda uma vez, a primeira oportunidade que eu tive de ir aos Estados Unidos, eu tinha conversado com um membro da diretoria, nós estávamos falando sobre o assunto, a gente não queria passar isso para os outros. Estou falando num casamento, eu
E o membro da diretoria perguntou, e aí, vai, não vai? Vai, não vou, porque não, aquilo que eu tinha pedido para Deus, total. Nisso chegou um irmão. Bom, nós paramos de falar. E como ele era bem nordestino, bem aqueles caras, estavam falando de mim, né? Não estava falando de você, não. Aí eu tive que contar para ele o que a gente estava contando, que era um assunto mais nosso, e dali surgiu muitos milagres em nome de Jesus. Mas muitas vezes nós carregamos, a gente vai plantando rancor, plantando divisão, plantando... Meu irmão, aquele que leva a preciosa semente, vamos falar juntos? Aquele que leva a preciosa... Que semente preciosa é essa? A palavra de Deus. Essa é a preciosa semente. Essa é a semente que dá resultado. Essa é a semente que dá vitória. Essa é a semente que dá alegria, que dá prazer. Esta semente. Meu irmão, quando a gente se santifica, só para você entender, domingo de manhã a gente gosta de falar de vida cristã, tá bom? Então domingo de manhã a gente gosta de falar sempre de vida cristã. Atitude, comportamento. Aquele que leva. Eu até separei para você aqui. Olha, vamos abrir lá em Mateus capítulo 5. Mateus 5. Separei esse texto para você. Mateus capítulo 5, versículo 2. E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino. Sabe aquele que se humilha diante do Senhor, que reconhece? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Meu irmão, quem é mais espiritual? Quem aguenta o pisão ou quem pisa no outro? Meu irmão, pisar no outro é tão fácil, não é? É gostoso, é macio, não é? Mas aguentar, tem que ser crente, fala a verdade. Tem que ser crente. Porque a gente tem uma tendência de querer revidar. Mas bem-aventurados que choram. Bem-aventurados... Meu irmão, fala para quem está falando, paga o preço, aguenta. Aguenta. Se o chá está do seu lado, não fala não. Verso 5, bem-aventurados mansos, porque herdarão a... Meu Deus, tem gente que está sonhando só com o céu. Você pode sonhar com o céu, mas pode sonhar com a terra também, louvado seja o nome do Senhor, amém? Tem gente que pensa que sonhar com uma casa própria é pecado. Não é não, pode... Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, vamos falar juntos? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador, sabe, que vai pacificar, calma, que vai criar um ambiente bom. Bem-aventurado. 10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa da minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, vós sois. Se o sal não salgar, for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Verso 16 outra vez. Assim resplandeça a vossa
luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E o que mais? E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Meu irmão, tem que haver uma conexão entre o que eu creio e o que está no meu coração. Tem que haver uma conexão, porque essa palavra precisa ser lançada. O justo vai viver pela... Então ele fala daquilo que ele crê. Ele fala. É quase que uma profecia. Está declarando, está escrito na palavra, eu creio. Aquele que leva a preciosa semente, chorando, voltará. Meu irmão, quando você crê na palavra, é interessante que no Antigo Testamento, a expressão forte é, assim diz o Senhor. Então, muitas vezes os profetas dizem, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Mas no Novo Testamento está escrito. Aí olha para o passado, olha, está escrito. É conforme aquilo que está escrito. O livro de Mateus está cheio disso, Paulo usa também, está escrito. É assim que nós temos que viver, está escrito, é a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, ela é transformadora, ela é abençoadora, é a palavra, aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, vai viver milagres na sua vida. Meu irmão, não estou falando do que já aconteceu, estou falando do que vai acontecer. Não estou falando de uma semana, estou falando de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano. Esse ano é um ano de crescimento, ainda não acabou, meu irmão. Tem muito milagre para acontecer na nossa vida, em nome de Jesus. Mas eu preciso levar a palavra. Eu preciso viver essa palavra. Por isso que eu disse, tem que ter uma conexão entre aquilo que eu creio, aquilo que eu vivo, aquilo que está no meu coração. Eu creio. E aí, meu irmão, todo mundo vai achar que você é louco. Você está fundamentado na palavra. Segundo desafio, eu tenho que correr um pouquinho aqui. Segundo desafio, nunca desista de crer. Vamos falar juntos? Nunca desista de crer do propósito de Deus para a tua vida. Nunca desista de crer. Olha, aqui no livro, vamos voltar no Salmo 126, mas aqui no Salmo 130 tem um versículo, 130 versículo 4, você podia grifar esse versículo na sua Bíblia. Essa semana na leitura bíblica eu passei por ele, eu confesso que me chamou muito a atenção, versículo 4, mas contigo está o perdão, para que sejas, nas tuas mãos está o perdão, para que haja temor. Nas tuas mãos está o perdão, para que haja temor. Meu irmão, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Da parte dele vem o perdão, para que haja temor. Quer dizer, nunca desista de crer. Aquele que leva a preciosa semente, aquele que vai, ele continua. Eu até separei aquele versículo lá de Lucas, capítulo 8, versículo 50, quando chegaram para Jairo e diz, olha, tua filha está morta, não tem mais jeito. Jesus disse, não temas, crê somente. Nunca deixe de crer. Fala para quem está ao seu lado, Deus tem propósito com a sua vida, em nome de Jesus. Aquele que leva a preciosa semente, não pode, não deve permitir que qualquer coisa abale a sua fé, porque a nossa fé está fundamentada nas promessas de Deus. Quando o Senhor disse, não temas, crê somente. Tem um verso também que diz assim, que aquele que começou a boa obra, ele vai completar na tua vida. Lá em Filipenses 1, né? Aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Lá em Tessalonicenses tem um versículo que diz assim, fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará.
Ele chama, Ele faz. Meu irmão, uma coisa muito importante, eu não sei fazer milagres, você não sabe fazer milagres, mas Ele é o Senhor dos milagres, louvado seja o nome do Senhor. Então eles estão dando um testemunho aqui dizendo, olha, aquele que leva, é um testemunho, um desafio, a gente passou por dificuldade, ficamos exilados, mas a mão do Senhor foi poderosa, Ele trouxe o milagre, estávamos como os que sonham, todos diziam, olha, grandes coisas fez o Senhor a estes, nós falamos, nós somos o milagre, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Você sai, pode aplaudir o Senhor, aleluia. Você sai de um culto feliz, alegre. Meu irmão, quantos já tiveram essa experiência de chegar cansado, desanimado no culto e sair renovado? Quantos já passaram por essa experiência? Quem já chegou com dor de cabeça no culto e saiu sem dor de cabeça? Nem tomou remédio. Mas a palavra, o momento, esse ambiente, meu irmão, aquele que leva a preciosa semente, meu irmão, aquele que leva, a gente não pode desistir de crer. Não pode, não temas, Jairo, não temas, crê somente, não temas, creia, confia no Senhor, João, Mário, sei lá, confia no Senhor, confia, leve a preciosa semente, com perseverança. Lembra que Jesus ensinou lá em Lucas 18, sobre aquela mulher que tinha uma demanda, sobre orar, momento de orar sempre e nunca desfalecer. Quem toma posse disso, ainda vai ter muita história para contar. É muito gostoso, meu irmão, a gente poder contar os milagres. E olha, é bom a gente ter milagres de 30 anos, mas é legal a gente ter milagres de uma semana também, né, meu irmão? Né? Milagres do de repente de Deus, milagres de portas que Ele abre que era impossível. Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos. Ele é o Senhor. Então nós temos esses desafios, meu irmão. O primeiro desafio é semear a palavra. O segundo desafio é não desistir de crer do propósito de Deus para as nossas vidas. Mas o terceiro desafio que eu acho interessante é: não permita que a dor do momento apague na sua memória tudo que Deus já fez na sua vida. Vou repetir: não permita que a dor do momento apague na tua cachola, tua memória, apague tudo que o Senhor já fez na sua vida. Amém? Assim que diz aqui, grandes coisas fez o Senhor por nós. Vamos falar juntos? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Não é porque eu estou passando por um problema hoje que Deus não tem mais poder, não vai fazer mais nada. Eu não posso permitir que a minha dor do momento apague tudo aquilo que Deus já fez na minha vida. Não posso permitir. Lamentações de Jeremias, eu queria ler esse texto também com vocês, capítulo 3. Só ler bem rapidinho. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21, parafraseando quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Disto me recordarei no meu coração e por isso tenho esperança. O verso 22 agora. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade.
Eu não posso permitir que a dor do momento, meu irmão, eu acho muito, quando eu penso nisso, eu gosto de ler lá, Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estão na prisão, depois de serem chicoteados, depois de serem constrangidos, colocaram no cárcere interno, que era mais seguro, porque eram perigosos, muito perigosos. Eles falavam do poder de Deus, muito perigosos, e foram algemados, correntes nos pés, correntes nas mãos, e ficaram ali, meu irmão, depois de ser constrangido, chicoteado, passando por aquele momento. O texto diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas louvavam ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por volta da meia-noite estavam louvando. Isso é você dividir o que você está passando e quem é Deus na sua vida. Eu não posso esquecer que Ele é a resposta, a bênção, o milagre. Ele é tudo o que eu preciso. E a minha garantia, que quando eu fechar os olhos para este mundo, eu tenho a certeza da minha vida eterna com Ele, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, para que o homem não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso permitir que a dor do momento apague na minha memória tudo que Deus tem feito. Como eu disse para você, nós somos um milagre. A minha vida é um milagre, a sua vida é um milagre. Todos nós temos vivido milagres, mas às vezes, num momento assim de dor, a gente entra numa noia. Por quê? Por que eu estou passando? Por quê? Meu irmão, eu não sei o porquê, mas eu sei de uma coisa: se você ficar firme nele, você ainda vai ver a glória de Deus na tua vida. Os milagres vão acontecer, porque você é a luz do mundo, você é o sal da terra. Assim resplandeça a sua luz diante dos homens, para que vejam a tua vida e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Pessoas ainda vão louvar a Deus. Eu não posso permitir, quando o texto diz grandes coisas, fez o Senhor por nós, fez, passado, Ele fez grandes coisas. Não posso. Esse texto que nós lemos aqui, né? Verso 23, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que têm, para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém, queridos? 3 desafios, eu acho que esse último aqui é fundamental. Não permita que a dor do momento apague na sua memória, na sua cachola, tudo que Deus tem feito. Traga a memória. Eu gosto muito daquela expressão lá de Hebreus 13, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre, ou eternamente. Ele não muda. Louvado seja o nome do Senhor. Resumindo, meu irmão, receba a semente que é a palavra de Deus, guarde isso no seu coração. Lembra do Salmo 119, 11? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Semeie a palavra com certeza de vitória, fale, recite, profetiza, declare a vitória e creia com todas as tuas forças de que você terá grandes resultados. A tua fé não será frustrada em nome de Jesus. A palavra que sai dos seus lábios, que vem do coração, ela ainda trará grandes bênçãos e milagres sobre a sua vida. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria e trazendo resultados. A frase que me ajudou sempre foi: ninguém perde por esperar em Deus. Tem uma frase do mundo que diz que quem ri por último ri. E na vida cristã, a mesma coisa, meu irmão. Você confia no Senhor? Pois quem ri por último, ri melhor. Ainda vou viver os melhores anos da minha vida, em nome de Jesus.
A nossa fé não é frustrada, porque Ele é o Senhor. Ele é o Deus dos deuses, Ele não envelhece, Ele não está dentro do tempo, Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Que você possa ser mais um desses que vai testemunhar, falar do poder de Deus, daquilo que o Senhor tem feito na tua vida, e muitos serão impactados em nome de Jesus. Nós temos que orar por esses nossos vizinhos aqui, tem muita gente aqui. Ore pelos vizinhos, ore pelos prédios, ore por esse bairro, ore pelos teus vizinhos lá onde você mora, ore por eles, porque todos precisam de Jesus, precisam pelo menos ouvir falar de Jesus. Se vão aceitar, esse é problema deles, mas precisam ouvir falar do amor de Deus, e através da tua vida, o nome do Senhor será exaltado. E olha, meu irmão, Deus vai abrir portas tremendas. Como diz o texto, você vai voltar com muita alegria, ainda trazendo consigo os resultados, os molhos, em nome de Jesus. Você crê nisso, meu irmão? Você recebe isto? Vamos orar? Vamos orar. Feche seus olhos, por favor, abaixe sua cabeça. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de poder compartilhar esta palavra. Oh Deus, como eu gostaria que muitos saboreassem essa palavra, para que possam viver coisas grandes, ó Pai. Senhor, Tu és um Deus que sempre nos surpreende. Tu és um Deus, o Deus do de repente. Às vezes o problema é tão grande, mas a Tua mão vem e transforma aquilo em tão pequeno. Senhor, Tu és maravilhoso, Pai, Tu és maravilhoso. Como é bom poder lançar sobre Ti a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado. Ainda de olhos fechados, cabeças baixas. Eu sei que a palavra é para todos nós. Para mim, para você, mas alguns querem dizer, não, essa palavra é minha, eu precisava dela. Vai ficando em pé no seu lugar, dizendo, Senhor, eu recebo esta palavra, Senhor, eu recebo esse desafio, é isso que eu quero viver, Senhor, eu quero viver a Tua palavra, eu quero testemunhar da Tua palavra, Senhor, eu quero continuar confiando e dependendo de Ti, porque Tu és o Deus que faz muito além do que pedimos ou pensamos, diz a Tua palavra. Aquele que começou a boa obra, Ele vai completar sobre as nossas vidas. Louvado seja o Teu santo nome. Vai ficar em pé, se apresentando, dizendo, Senhor, é minha. É minha essa palavra, é minha essa palavra, eu recebo pela fé, eu recebo, é minha. Oh Deus, estende as Tuas mãos. Assim, Senhor, nós nos rendemos diante de Ti. Como Teu servo, Senhor, eu quero invocar a Tua bênção sobre cada vida, sobre cada coração. Senhor, é tão bom poder ler a Tua palavra e ser renovado. Como é bom, ó Pai, poder ler a Tua palavra, Senhor, e ser fortalecido, Senhor. Como é bom poder vir à casa do Senhor e receber, ó Pai, direção e força. Muito obrigado, louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Completa esta palavra sobre cada coração, Senhor. Completa esta palavra sobre as famílias. Completa esta palavra sobre os casais, sobre os filhos, sobre os empresários, sobre os empreendedores. Senhor, que esta palavra mude os corações. É a semente, é viva. Louvado seja o Teu santo nome. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus, vamos. Aleluia. Nós aplaudimos o Teu nome, aplaudimos a Tua palavra, Senhor. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória. Tu és Deus, Tu és Deus. Quem sou eu? Quem sou eu?
negar o teu poder, o teu poder. Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder, o teu poder. Fala bem forte. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra. Aleluia. Repete uma oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu tomo posse desta palavra. Eu quero semear a palavra no meu coração, no meu caminho, no meu lar. Eu quero lançar a palavra e sei que verei os milagres do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha família, em nome de Jesus. Grandes coisas o Senhor já fez na minha vida. Eu sou um milagre, eu sou um milagre. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Vamos aplaudir o nosso Deus. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Tu és Deus. Tu és Deus. Quem sou eu?